Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando nesta sexta-feira. Aqui estamos ao vivo na bancada da Vibe Mundial aqui em São Paulo. Você pode nos acompanhar todos os dials, né? Que vocês sabem que agora tem mais um, né, gente? Nós estamos também em 83.1 FM, 95,7 FM, 660 AM e, claro, né, no aplicativo e no site vibemundialfm.com.br. Lá, inclusive, se você clicar no assistir ao vivo, você vai direto para o YouTube, aí você pode participar. A minha convidada de hoje depois responde para vocês, com certeza. Estou recebendo aqui, com muito prazer, Márcia Bittencourt. Bem-vinda. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Muito bem-vinda por estar aqui conosco hoje. Ela veio de fora, está fazendo algumas atividades aqui no Brasil, em São Paulo, e nos deu, né, a graça da presença aqui. A Márcia Bittencourt, ela é terapeuta holística, atua com curas energéticas, físicas, emocionais e espirituais. Vamos falar hoje de um tema bastante interessante, que é como que as relações auxiliam na nossa caminhada de alma. Isso é um processo de evolução também, né, da nossa alma, né, Márcia? Com certeza, extremamente necessário, porque não tem como, é o nosso grande laboratório, na verdade, né? Não tem como a gente evoluir, se pudesse ficar lá só estudando na 5D, mas não, a gente precisa se relacionar, precisa viver a dualidade. Exatamente. E você que está nos acompanhando aí em vídeo, tá estranhando? Tem uma cesta diferente aqui na minha mesa, na mesa do estúdio da Vibe Mundial? Você pode levar para casa, você pode ganhar. Aqui eu tenho um kit fornecido pela Celme. Na verdade, dentro desta cesta tem vários itens da marca Renata. Então tem farinha, tem bolacha, tem macarrão instantâneo, tem outras cositas mais. Todo esse kit pode ser seu. Para isso, prestando atenção, né, Márcia? Sim. Você tem que enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Se você for cadastrado, excelente, já tem no seu celular. Se não, anote aí o nosso número. É o 11 94 701 9435. Eu vou repetir, código 11 94701 9435. Só que você vai ter que responder a pergunta que eu vou te fazer agora. Qual que é o tema do nosso programa hoje? Nós estamos falando de relacionamentos para a nossa caminhada de alma. Então, vamos tentar escrever isso direitinho para poder concorrer. No final do programa eu já vou anunciar o vencedor. Mas agora eu vou dar atenção aqui para Márcia, né, Márcia? Para a gente entender. Porque o tema, ele é muito interessante. Porque os relacionamentos, eles são muito importantes na nossa vida, né, Márcia? Sim, com certeza. Mas a gente pode afirmar que os afetivos são os que mais provocam a nossa evolução? Com certeza, acho que 90% das pessoas que procuram as terapias, inclusive, é por causa desse tema, né? Muitos despertares de consciência acontecem no término de relacionamento. Então, numa perda, né, no fim de um relacionamento, muitas dores vêm à tona, as dores da nossa alma que nós viemos para depurar. Então, as dores da rejeição, as dores do abandono, as feridas da alma, né? Que nós temos aí 5 tipos de feridas. E elas vêm à tona nestes momentos de dor, de separação. Então, nós nos relacionamos para depurar essas dores em nós. Então, todo relacionamento, por pior que ele seja, do nosso ponto de vista aqui, enquanto encarnados, ele sempre é muito importante e nós crescemos muito através deles, independente de como ele seja. Dos relacionamentos. Sim. Mas falam tanto também dos relacionamentos familiares, que são grandes provocadores também da nossa jornada, né? Com certeza, a família é o nosso primeiro laboratório enquanto encarnados, dos relacionamentos, e nós nascemos exatamente na família que nós precisamos nascer, e muitas vezes com os principais karmas, inimigos de outras vidas que nós viemos para aprender a perdoar na nossa família, porque são laços que na 3D não são dissolvidos de forma alguma. Então, nós podemos ter 10 maridos, 30 namorados, mas pai, mãe, irmãos, nós temos só aqueles. Agora, explica para o nosso ouvinte que, de repente, está chegando agora, é leigo no assunto, o que é o 3D?
3D é a terceira dimensão, é o plano material onde nós estamos vivendo neste momento. É aqui, né? É aqui, é o aqui. que nós estamos vendo. Não tem como. Falando em relacionamentos, você tem um trabalho bastante amplo. Você, inclusive, em fevereiro, vai fazer uma imersão para falar de chamas gêmeas. Isso, exatamente. Quando a gente fala de relacionamentos e olha para o tema chamas gêmeas, isso chama muito a nossa atenção. Sim. Mas antes de mais nada, eu sempre ouvi o termo alma gêmea. Sim. Chamas gêmeas, eu posso até dizer que eu comecei a ouvir mais durante a pandemia para cá. Isso. O que diferencia um do outro? O tema Chamas Gêmeas, ele começou a ser trazido pela própria espiritualidade para os médiuns, principalmente depois de 2012, que foi lá o início da transição planetária, que inclusive no calendário, nos calendários antigos, 2012 aparecia como o fim do mundo, lembra que as pessoas até entraram em pânico? Na verdade, era o fim de uma era, né? E o início da transição para um planeta de regeneração. Então, muitos médiuns do mundo todo começaram a receber, assim como Kardec começou a receber informações sobre espiritualidade, sobre chamas gêmeas nessa época. Então, as chamas começaram a ser despertas a partir desse período. Por isso que é um assunto relativamente novo sobre espiritualidade, na verdade, não sobre relacionamentos, como muitas pessoas tratam até como um coach de relacionamento, mas na verdade é um tema totalmente espiritual, é uma caminhada de alma realmente. Todos nós passamos pelas chamas gêmeas? Todos nós temos essa experiência da divisão da alma em duas polaridades no momento da criação, divino masculino e divino feminino, yin e yang, e nós passamos por todas as encarnações, sempre as polaridades encarnando separadamente. Quando nós falamos que estamos numa encarnação de chamas gêmeas, são as raras oportunidades de estar as duas polaridades encarnadas ao mesmo tempo, para fazer processos de depuração muito mais intensos e subir degraus na evolução da alma. E isso pode acontecer de um estar aqui no Brasil e o outro lá no Japão? Sim, tipo eu e o meu lá na França. Olha só! Sim, eu inclusive, não só comigo, mas eu consulto várias pessoas com chamas gêmeas nascidas em países diferentes. E justamente essas diferenças culturais, diferenças de idade que são tão comuns, elas são necessárias para que a gente depure e entenda o que é realmente o amor incondicional, mesmo com todas essas diferenças aqui na 3D, porque é um relacionamento da quinta dimensão, é um relacionamento espiritual, onde essas diferenças não fazem a menor diferença, né? Não existem. Então, é aprender a viver um relacionamento de quinta dimensão enquanto encarnados, por isso que é tão desafiador e cria tanta polêmica. De quinta dimensão, eu já estou em outro nível, isso. Que não apenas o nosso da Terra. Exato, aqui. É uma vibração mais elevada que o nosso planeta está caminhando para isso com a regeneração. Pessoal, eu falei do sorteio do kit da Selmi, né? É isso mesmo, com itens da empresa Renata. É uma informação importante que estão me avisando aqui. Só pode participar, que é importante isso, quem puder vir retirar aqui na Vibe Mundial, tá? Então, isso acaba sendo muito importante, porque é um item que chegou pra gente hoje, a gente já tá dando de presente para vocês, e, na verdade, tem que vir retirar aqui na rádio, tá? Quem tiver por aqui pode participar à vontade. Código 11 94701 9435 é o nosso WhatsApp, tô repetindo, código 11 94701 9435. Até o finalzinho do programa a gente vai anunciar o vencedor. Recado da... Você leva para tua casa, né, Jean? Entendi. Como que eu entendo, então, Márcia, a forma que eu tenho que me relacionar com esta chama gêmea? E eu já te digo, a alma gêmea é sempre, quando eu falo da alma gêmea, é sempre relacionamento afetivo? Não, as almas gêmeas, os kardecistas chamam de almas afins também, né? São essas almas que nós encarnamos muitas vezes junto, para nos ajudarmos no processo de evolução. Então, eu costumo dizer que as almas gêmeas são como se fossem assim, as nossas muletas para ajudar nas dificuldades da depuração das dores, e a chama gêmea, ela vem com um espelhinho e mostra para você tudo o que ainda falta
para depurar, para evoluir, e ela se afasta para que as duas polaridades façam o seu trabalho separadamente. E eu sei que é muito difícil ficar longe, mas é muito melhor, porque não é fácil trabalhar essas dores enquanto num relacionamento. Mas como é importante quando a gente está aberto para trabalhar essas dores, né? Com certeza. Porque a gente pode dizer, né, conforme você está aqui me contando a respeito das chamas, principalmente, de que forma que se dá a cura emocional? Principalmente quando você está num relacionamento, que você passa pelo processo de final, que entram as dores, aí entra em contato com as feridas, e em seguida a gente precisa abrir espaço para o próximo. Que eu vejo que muitas pessoas se fecham e não deixam um novo relacionamento entrar. Tô nem falando de amor, hein, gente? Que amor eu acho que vai até muito além, né? Exato. A maior dificuldade, na verdade, é nos voltarmos para nós mesmos neste momento, porque uma das coisas que a gente vem para aprender é justamente a questão do desapego. Então, o que nos faz sofrer tanto? O apego em relação ao outro e achar que a nossa felicidade vem do outro. Então, é sempre aquele processo de primeiro alcançar a plenitude para depois a completude com o outro. E é nesse processo que a gente se perde muito, porque nós criamos expectativas de que o outro preencha o nosso amor, sendo que o amor primeiro tem que vir de nós mesmos, por nós mesmos, né? O perdão primeiro por nós mesmos, porque nós erramos, e esse processo de amor próprio e auto-perdão que é o principal durante e após um término de relacionamento, e é a nossa maior dificuldade de entender que o nosso externo é um reflexo do nosso interno. Então, nós ficamos presos ao que o outro nos fez, e todas as dores vêm à tona, a humilhação, a injustiça, a traição, o abandono, a rejeição. E o outro, na verdade, está nos ajudando a mostrar o que nós temos para melhorar como seres espirituais que somos. E nós colocamos essa culpa, na verdade. Então, isso é o que nos leva a tantas dores, né? A ter tanta dificuldade de sair, muitas vezes, encerrar um ciclo e nos abrirmos. Porque se a gente entende que aquela pessoa tem um motivo para estar ali e que a vida é cíclica e que a caminhada de alma é individual, a gente não teria esse problema. Mas aqui... Estamos aprendendo. É mesmo porque quando acaba um relacionamento, porque uma das partes está infeliz. Exato. Mas isso não quer dizer que a outra parte também não tem 50% de... Exato. Como é que eu nem acho o termo aqui? De responsabilidade. Claro, ao final dessa relação. E a gente precisa mesmo abrir espaço para o novo, porque a gente está aprendendo todo dia. Acaba sendo um processo de autoconhecimento o tempo gigante, todo, né? Com certeza. Quanto mais a gente se relaciona, mais a gente se conhece. Né? É interessante. Chegou uma pergunta do seu público. Sim. Que de tantas, a gente selecionou uma que ficou na memória dela, que é: se é normal o divino feminino fazer todo o trabalho árduo e o divino masculino não fazer nenhum. Eu posso chamar isso de divino mesmo? Divino feminino e divino masculino? Isso, né? São as duas polaridades da alma, né? O yin feminino e o yang masculino, né? O que acontece? O divino feminino, ele é a conexão da alma com o plano espiritual, com a 5D. E o divino masculino, ele é a energia do material. Ele é o yang. O que acontece? Geralmente, quem desperta antes para a relação é o divino feminino. Então, só que isso já é combinado antes da nossa encarnação. Só que quando estamos aqui, o nosso ego ativa e aí nós despertamos para uma relação e nós queremos que o outro nos reconheça da mesma forma. Mas, na verdade, o divino masculino, ele vai estar sempre nessa energia mais material, mais ligada às tentações da matéria, fazendo com que o divino feminino depure aquelas dores e faça esse trabalho energético. Então, quando nós despertamos espiritualmente, nós começamos a trabalhar as nossas curas, os nossos trabalhos energéticos, e aí os divinos femininos ficam revoltados. Eu estou aqui fazendo minhas curas, o divino masculino está na balada. Eu estou aqui fazendo tudo isso que eu tenho que fazer, despertando, e ele está lá naquela mesma vida, preso a uma família, preso a um outro relacionamento, mas ele está fazendo exatamente a parte dele. Porque as depurações são feitas separadamente. Então, o combinado é esse, né? Cada um está
na sua natureza, digamos assim. Não reclame, tá combinado? E isso, Exato. quando eu falo do divino feminino e do divino masculino, eu não estou falando, eu estou falando das essências, Exato. né? Não do homem e da mulher. Não, eu É do atendo. meu lado feminino e do meu lado masculino. Exato, eu atendo, e todos nós temos, né? Então, primeiro nós equilibramos esse feminino masculino dentro de nós para nos conectar com o feminino ou masculino fora de nós. Então, por isso que a maior parte das depurações numa caminhada de chama gêmea, elas são feitas separadamente. Então, diferente de uma alma gêmea, que está sempre juntinho ali da gente, ajudando com tudo, a chama gêmea, ela vem, mostra e fala, ainda tem isso aqui para depurar. Não dá para unir esse yin e yang, porque nós ainda não estamos equilibrados. E se afasta. Então, fica esse processo doloroso para o nosso ego, para o nosso apego, para o nosso lado mais humano, mas é muito perfeito. Inclusive, as polaridades vão evoluindo simultaneamente, porque é um processo energético, então não existe separação. É um relacionamento de quinta dimensão. Na quinta dimensão, energeticamente, estamos sempre conectados. Não existe separação. A separação é só aqui, para viver e ultrapassar, digamos assim, as dores da dualidade. Mas... é uma relação cósmica? É uma relação cósmica, com certeza. É uma relação cósmica, sim, então. E que se materializa aqui, porque para que haja essa troca energética, essa fusão dos chakras, e essa fusão libera uma quantidade muito grande de energia que ajuda, inclusive, nesse processo de transição planetária. São almas, todos que estão, menos de 1% da população, está passando neste momento por uma caminhada de chamas gêmeas e vem com essa missão coletiva de conseguir depurar suas dores, se reunir e liberar essa energia na fusão, que é através da troca sexual, que é a nossa energia mais forte. Pela chama gêmea? Com sim, a sexual? Sim. Por Entendi. isso que não tem como fazer uma fusão, nem ter uma reunião, se não houver um relacionamento amoroso. Mas até usando uma expressão que uma terapeuta que eu gosto muito lá da França, ela usa, que pensa num processo de evolução da alma como um bolo de casamento. Então tem todo o processo, você faz a massa, faz a cobertura, você vai montando, decora. A última coisa é colocar os noivinhos no topo. Então tem toda uma depuração, uma caminhada de alma, né? Trazer essas dores da alma para fora, e a expectativa é unir justamente para fazer essa fusão. Então, para a fonte criadora, não é assim, primeiro vocês vão se reunir, vai ficar juntinho e depois vai depurando. Para eles, esse não é o objetivo, né, da alma. O objetivo é a evolução. Então, a última etapa é a fusão, ou seja, a reunião e a fusão, é o estar juntos, né? Claro que isso, quanto mais a gente trabalha nessas depurações, quanto mais a gente se abre para trabalhar nas curas, mais rápido a reunião acontece. Entendi. E fazendo isso, né, esse 1%, né, que se encontrar, se entender Exato. nesta existência, quando for para o Entre Vidas, Exato. ele passa por essa depuração, então, numa próxima vida, ele não tem mais necessidade de passar pelo sofrimento, vamos dizer assim. Exato. Todos que estão encarnados neste momento têm a programação de fazer essa fusão e não precisar mais passar pela experiência da carne. E todos entendem? Esse momento, não. Não. Aí é muito difícil. Quando você fala da imersão de chamas gêmeas, que atividades você coloca para que as pessoas entendam que elas podem estar nesse processo ou não, mas ela está ali por algum motivo vivenciando. Se você foi despertado agora por algum motivo, talvez você encontre sua chama gêmea e precise dessa cura, né? Porque é uma cura. É uma cura, com certeza. Costumo brincar que é como se fosse um vestibular da alma, digamos assim, porque é esse processo de subir um degrau que a gente não precise mais passar pela experiência da carne. O processo evolutivo continua, claro, né? Ele é infinito, mas esse processo da encarnação, que para a alma é um dos mais dolorosos que existe, porque essa matéria ela é bem pesada, ela exige muito de nós, a gente não precisa mais passar por isso. Que incrível, né? Temos um vencedor? É o final de telefone. Ah, ok. O que ela respondeu, Alexandre? O tema certinho.
Então, temos o vencedor. Eu vou segurar um pouquinho. Eu vou segurar mais uns 3 minutinhos. Mas já temos um vencedor. A primeira pessoa já falou. E quem quiser o contato para fazer essa imersão, esse final de semana você tem uma atividade bem interessante também, que é uma jornada de cura. Isso, uma jornada de cura da criança interior e da ancestralidade aqui em São Paulo. Não dá mais para entrar. Não, esse está fechado. Esse tá. É jornada de cura da criança interior e da ancestralidade. Quando a gente fala também de chama gêmea, de alma gêmea, do eu, do meu autoconhecimento, Sim. Eu preciso também enxergar minha criança interior para poder me despertar. Eu estou abrindo espaço aqui, né? No cardíaco para cura. Com certeza. Na verdade, nós já nascemos com as dores da alma que nós precisamos depurar. E essas dores, elas são ativadas nos nossos 7 primeiros anos de vida, pelas pessoas mais importantes da nossa vida. Então, pai, mãe, geralmente avós, né? As pessoas que nos criam. Então, nós não temos novas dores durante a infância. Nós ativamos as dores de alma que viemos para depurar. Então, por isso que é tão importante esses primeiros 7 anos. E isso ajuda muito no perdão. Né? Muitas pessoas têm medo de curar a criança interior e, eu não quero fazer essa meditação e, de repente, saber que o meu pai, minha mãe me fez alguma coisa que eu nem lembro, tá lá no meu inconsciente, eu não quero mexer nisso. Mas ninguém criou uma dor nova, ela só ativou aquela dor que você já trouxe da alma para curar nessa vida. Então, a dor é da alma. A dor é da alma, exato. Porque depois dos 7 anos até os 14 é outro tipo de informação que a gente vai recebendo. Exato. Outro setênio. Isso. Muito interessante. Sim. Quando a gente fala dessa caminhada da alma, no teu trabalho, quais são os processos terapêuticos que você inclui? Sim, a cura da criança interior através das meditações, das orações guiadas, é um dos mais importantes que eu trabalho hoje em dia. A cura da ancestralidade também, porque nós trazemos aí muita bagagem que não nos pertence, nós não precisamos levar essas dores adiante. Eu trabalho também com florais de Bach, que ajuda a estabilizar essa energia, ajuda a trazer, inclusive, esse inconsciente à tona, essas dores que ficam lá embaixo do tapete, que a gente precisa trazer para curar. E tem muitas outras, né? E com certeza todo o processo assim, que nos leva a nos questionar, né? E entender se eu tenho esse padrão de sempre, eu tenho relacionamentos assim, parece que eu namorei a mesma pessoa 10 vezes, né? Porque tem aquele padrão sempre, por exemplo, de rejeição, de abandono. Eu sempre me interesso, por exemplo, por pessoas que já estão comprometidas. Ou eu sempre me interesso por pessoas que trabalham demais e não têm tempo para mim. Então, se esse padrão se repete, com certeza não são as 10 pessoas, né? Que estão com um problema, digamos assim. O padrão é nosso. Então, de onde vem esse padrão? Então, nas mentorias em grupo, nos acompanhamentos individuais, a gente trabalha muito nisso, de entender a origem desses padrões e trazer essas feridas à tona, porque a partir do momento que a gente identifica e traz à tona, é a cura. É a cura. E as suas mentorias, tanto individuais quanto em grupo, são feitos à distância? São online. São online. São. Tá acabando o programa. Alexandre, temos uma sorteada para o kit Selmi. Opa! Maravilhoso, Jean, caprichou. Quem ganhou esse kit vai vir retirar aqui na Vibe Mundial é a Silvia, aqui de São Paulo, código 11, final de telefone 0985. Silvia, final de telefone 0985. Parabéns, quando vier retirar, chama a gente que a gente quer te dar um abraço, não é? Márcia, para terminar, eu vou estourar o tempo, mas não tem problema, é rapidinho. Para terminar, quem quiser contato com você? Pelo Instagram, marcia.eusoumeuSol. Eu sou o meu sol. Incrível isso, né? Obrigada. @marcia.eusoumeuSol. Lá tem tem um link para todos os seus trabalhos. Inclusive para o meu curso, também eu tenho um mini curso de nutrição holística, que é o PITA, que é o Programa de Iniciação à Terapia Alimentar, que ajuda a cuidar dos chakras, do equilíbrio energético através dos alimentos. Então é uma delícia, literalmente, de terapia, porque a gente equilibra os chakras comendo bem. PITA, você achou que era só coisa de Ayurveda? Não, é prática. Programa de Iniciação à Terapia Alimentar. Vai voltar para falar disso. Muito bom, obrigada. Uma mensagem final. Eu que agradeço. Queria agradecer aqui a presença. E acho que o mais importante nessa caminhada é a gente saber que
todos nós estamos conectados de alguma forma e que não existe perda de tempo em nenhum tipo de relacionamento. A gente aprende muito em todos eles e a gratidão a cada um deles é muito importante nesse processo de cura. Estamos curados agora. Pelo menos teve um despertar de alguma forma em cada um de nós, né? Espero que sim. Obrigada, viu, Eu Márcia? te agradeço muito. Muito sucesso para você. Muito obrigada. Boa estadia aqui pelo Brasil, antes de voltar para a França. Obrigada. E tem mais um assunto aí que eu acabei de descobrir. Muito bom. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, tem o Jornal da Boa Notícia. Amanhã é sábado, então o programa é das 7 às 8 da manhã, mas de segunda a sexta, às 16h30. Semana que vem, programas especiais falando da liberdade religiosa. Começamos na segunda. Eu falei uma semana, mas eu vou até o dia 31. A gente vai trazer vários entrevistados interessantes, muita coisa boa na próxima semana. Tá bom, gente? Fique ligado no nosso Instagram que tem todas as informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui na Vibe Mundial. Um grande beijo a todos e parabéns para a Silvia que ganhou o nosso kit. Um beijo, gente. Tchau.